Olá pessoal, hoje seguindo o assunto que nós já discutimos anteriormente, vamos discutir os métodos cromatográficos, né? Os métodos cromatográficos são métodos de separação, né? Mas totalmente automatizado e instrumentalizado, né? Em aulas anteriores nós discutimos a ciência da separação em química analítica, mas de uma maneira indo, né, de separações em soluções líquido-líquido, soluções líquido-sólido. Aqui nós vamos discutir as separações líquido-sólido, mas ocorrendo num sistema que nós chamamos cromatografia, né? E ele tem esse nome, né, cromatografia, devido a aspectos históricos, né? Mas o nome ficou, embora hoje não é um método totalmente baseado em cores, né? Do grego, croma, cor, e gráfico, escrita, né? Então é escrita pela cor, né? E nós vamos ver os aspectos históricos ao longo dessa aula. Então, a cromatografia, né, ela é um método empregado, né, de forma ampla, que permite separação, identificação, determinação de componentes em misturas complexas, né? A cromatografia, ela entra naquela categoria que a gente já tem discutido, de ferramentas que necessitam do quê? Né? Da simplificação da matriz da nossa amostra, né? Lembrando que matriz é o meio onde está a nossa amostra, né? Por exemplo, uma amostra de água, né, o que é a matriz? Né? Toda a solução aquosa, né? E dependendo do que você vai analisar, você precisa fazer um tratamento, né? E, bom, cromatografia é um processo de separação, né, no qual você pode, né, acoplar essa cromatografia a diferentes técnicas analíticas de identificação, né? As técnicas eletroanalíticas que nós já discutimos, né, os eletrodos, ele pode ser acoplado à cromatografia e você ter uma cromatografia com detecção eletroquímica, né? Temos cromatografia com detecção, com espectrometria de massas e assim por diante. Então, cromatografia é um processo de separação, embora nós falamos, né, cromatografia é uma técnica analítica, porque junto com o processo cromatográfico nós inserimos detectores, né, um espectrofotômetro, um espectrofluorímetro, uma célula eletroquímica, um espectrômetro de massas e assim por diante. Mas a gente vai ver daqui a pouco que a cromatografia no início ela também era visual, né? Ela surgiu numa época, há mais de um século, onde não existia instrumentos de medida, né? Toda a química era baseada ao olho nu, como as reações de gravimetria, volumetria, que nós já discutimos, né, no curso, que simplesmente nós visualizamos mudança de cor, formação de precipitado e assim por diante, né? Bom, então, é um método mais que nós chamamos eficiente ou, traduzindo, poderoso, né, de separação de compostos, né? Bom, então, ela é uma técnica onde você tem, né, vários componentes e você vai separar, né, com base no quê? Com base na diferença de velocidade, no qual esses compostos são transportados, né, por uma fase estacionária e uma fase móvel. Fase estacionária é essa que está dentro de uma coluna cromatográfica. Quando nós falamos de cromatografia, né, nós temos o quê? Uma coluna cromatográfica, né, que é similar àquela coluna de extração em fase sólida que nós já discutimos em outras aulas, mas ela vai ser agora bombeado, né? Que naquela coluna a gente faz manualmente, aqui não, tem um sistema automatizado que vai constantemente passar o que nós chamamos de uma fase móvel. Essa fase móvel pode ser o solvente, pode ser um gás de arraste, enfim, compostos que vão fazer o quê?
permitir uma interação seletiva e velocidades diferentes de interação, e assim nós vamos separar esses compostos. Bom, independente do tipo de cromatografia, né, nós vamos ter sempre o que nós chamamos do quê? Do cromatograma. Né? O cromatograma ele tem esse formato, né? É um gráfico que é em função do tempo, né, e a resposta do detector. Como eu mencionei, cromatografia, nós vamos utilizar os mais diversos detectores. Cada detector vai dar uma resposta de uma propriedade físico-química dos compostos, né, que eu estou analisando. Né? E ele vai fornecer ao longo do tempo o que nós chamamos picos, né, ou os picos cromatográficos. Aqui nesse exemplo, nesse cromatograma, que é um cromatograma real, né, ele é um cromatograma da identificação de vários cátions por cromatografia de troca de íons. Né? E não importa, né, quais são esses cátions, mas nós temos aqui 7 compostos. Cada pico corresponde a um composto, né? E ele está ao longo de, em torno aí de 14 minutos, ocorrendo essa separação, né, desses compostos que estavam inicialmente todos juntos numa solução. Então, eu posso separar, né, e identificar esses compostos baseado em informações que o meu detector fornece e também comparando com padrões, né? O mesmo tempo de retenção é uma maneira da gente estimular, né? Estimar, né, quem são esses compostos. Sempre nós temos, né, o tempo morto, que em cromatografia, é aquele tempo em que passa-se uma molécula que nada interage com a fase estacionária, mas os outros vão interagindo. O primeiro é o que menos interage e o último é o que muito interage. Né? Bom, e existe em cromatografia uma infinidade de tipos de materiais para separação conforme a propriedade das moléculas que você quer separar. Como existe também, né, milhares de compostos que necessitam, né, de ser separados, identificados, isolados e assim por diante. Né? Então, esse é o resultado que a cromatografia vai fornecer. Né? Um cromatograma, que é o gráfico que ele fornece. Bom, os métodos cromatográficos, né, eles ocorrem, né, em 2 tipos. Né? 90% deles é o que nós chamamos de cromatografia em coluna. Aquele que eu mencionei, ele ocorre dentro de uma coluna. Ainda existe a cromatografia planar, né, onde a fase estacionária são papel, celulose, né, muito utilizada há 3, 4 décadas atrás, mas cada vez ela é menos utilizada. Mas existem processos, né, laboratoriais de análise clínica que se comparam ainda. Né. As bandas, você tem o padrão que você quer analisar, você coloca a sua amostra e você compara as bandas, né? Quer dizer, a posição em que as moléculas se distribuem. O mesmo composto, independente dele ser um padrão isolado ou ser a sua amostra real, vai ter o mesmo comportamento, quer dizer, o mesmo tempo de migração, desde que você faça no mesmo equipamento, nas mesmas condições. Né? Então, esse é uma das possibilidades que a cromatografia fornece. Né? Bom, mas vamos falar um pouquinho de história. Né? A cromatografia ela foi desenvolvida, basicamente, ele é considerado o pai da cromatografia, embora tenha na literatura contribuições de outras pessoas, mas a primeira pessoa que fez um experimento bem sucedido, né, foi o russo Mikhail Tisser, em 1903, onde ele publicou o seu trabalho mostrando, né, que era possível pegar um extrato vegetal, né, de planta, ele era botânico, e usando uma fase móvel e
uma fase estacionária carbonato de cálcio, ele conseguiu separar o extrato que tinha uma única cor, ele conseguiu fazer o quê? Separar ele em diferentes cores e coletar cada um em um frasco com cores diferentes, né? Ele não sabia, nessa época, nós estamos falando de 1903, não existia ferramentas de identificação como as que conhecemos hoje, né? Ressonância magnética de pequenas moléculas, espectrometria de massas, todas as técnicas espectroscópicas, elas não existiam. A própria espectrometria de massas foi surgir 10 anos depois desse experimento, né? Então, o que ele concluiu? Que era possível fazer o quê? Escrever as moléculas em funções das cores, né? Ele sabia que você pegando um extrato de uma planta, você conseguia separar, cada cor dessa seria um composto, ou um conjunto de composto diferente, né? E ele deu esse nome o quê? Em cromatografia, quer dizer, a possibilidade de escrita através das cores da química. Bom, e deu-se o nome de cromatografia e ficou até hoje, né? Claro que hoje muitos processos de separações não são mais baseados nas cores, né? Mas sim na distribuição, né, entre uma fase estacionária, né, e uma fase móvel. Ele usou uma simples bureta, né, como a coluna cromatográfica, ele adicionava a amostra e por gravidade, por pressão, ela ia separando. Hoje nós usamos o quê? Usamos bombas, né, para fazer essa pressão, né, de forma uniforme, de forma contínua, né? Bom, e a cromatografia, né, que se dá em coluna, tem uma grande variedade de tipos de coluna, né? Temos a cromatografia gasosa e a cromatografia... O que é a cromatografia gasosa? A fase móvel é que dá o nome. Cromatografia gasosa quer dizer, é um gás que arrasta dentro dessa coluna e vai promover a separação, né? E a cromatografia líquida, que é um líquido que é similar, né, ao experimento original de Tissé, é um líquido que passa por dentro da coluna. Temos as diferentes fases estacionárias, né? Com diferentes naturezas de fases estacionárias, né, e diferentes mecanismos que vão, né, promover essa separação, né, promover o equilíbrio entre fase estacionária e fase móvel e o nosso analito, né. E quando esse equilíbrio vai sendo perturbado, nós vamos promovendo a separação, né. Então, nós temos partição entre gás e líquido, adsorção, troca iônica, como já mencionamos, né? E assim por diante. Uma infinidade de processos de separação. Bom, né? Como eu disse, basicamente os dois tipos são cromatografia gasosa e cromatografia líquida. Por que os dois tipos, né? A cromatografia gasosa utiliza-se uma fase móvel, um gás esse que não reage, né, assim também como o líquido, a função deles é simplesmente percorrer a coluna e promover a separação. Bom, a cromatografia gasosa ela é utilizada para moléculas moléculas que já estão no seu estado gasoso ou que são facilmente volatilizadas, né, e permitindo assim a análise, né, dessa amostra no formato de gás, né? Não só necessariamente analisa gás, mas possa analisar soluções facilmente volatilizáveis. E a cromatografia líquida, que a grande maioria das aplicações se dá em meio líquido, né? Você pega a boa parte das moléculas orgânicas, elas não volatilizam, e aí é possível analisar em fase líquida. Os inorgânicos, também, né, são todos analisados na forma líquida, né? Bom, então, né, a cromatografia gasosa, né, ela é uma das técnicas empregadas, né, em análise qualitativa, quantitativa, também, né, como eu disse, né,
e ela é possível operar em altas temperaturas, aonde você consegue facilmente analisar moléculas, né, ou no seu estado gasoso, que já partiram do seu estado gasoso, ou que elas possam vaporizar, né, de maneira estável, sem sofrer uma decomposição, né? Quando é possível você analisar um composto no seu estado gasoso e sem que isso resulta em perdas de informação, é mais fácil porque você consegue trabalhar com altas temperaturas que resultam em altas pressões. Então, você consegue análise rápida, em tempos curtos, né? E em um laboratório, nós sempre queremos tempo curto de análise, né? Então, como geralmente as colunas de cromatografia gasosa são em aço inoxidável, né? Basicamente, um sistema de cromatografia gasoso, né, ele funciona, né, um sistema totalmente isolado, né, para resistir às pressões, onde você tem a coluna, né, ela totalmente num sistema que permite a variação e um gradiente de temperatura. Geralmente a gente começa com temperatura baixa e vai aumentando essa temperatura e isso cria-se um gradiente de temperatura, né? Mas antes nós temos a câmara de injeção, onde nós vamos introduzir a amostra, um volume conhecido dessa amostra, né? E o detector, que também são todos detectores para gases, né? Qualquer sensor que é capaz de detectar um gás é possível utilizar em cromatografia gasosa, né? Os gases são os gases inertes, de uso comum em laboratório, argônio, nitrogênio, hidrogênio, mas principalmente argônio e hélio, né? Então, ele não pode reagir nem com a fase estacionária, nem com a fase móvel. Bom, aqui nós temos, né, os principais detectores, né, comuns em cromatografia gasosa, né? São todos detectores, como eu disse, capazes, né, de detectar gases, tem limite de detecção extremamente baixo, como vocês podem ver nessa tabela, e no material para consulta que está na internet, né? Bom, então, a cromatografia líquida, né, conhecida como cromatografia também de alta eficiência, o que muda? Ela a fase móvel é um líquido, não é um gás. Essa é a diferença, né? E você tem esse líquido percorrendo por vários mecanismos, né, que nós já discutimos anteriormente, e que vão promover a separação, e você vai escolher o mecanismo, o tipo de fase, conforme a propriedade da sua amostra, né? Então, aqui nós temos um sistema onde ele faz, né, muitas vezes, a combinação de vários solventes para produzir o quê? Uma variação das propriedades físico-químicas, né, dentro da coluna. A coluna sempre é o coração do sistema cromatográfico. E, então, a combinação entre tipo de coluna e tipo de solvente, quer dizer, fase estacionária e fase móvel, vai promover uma eficiente separação, né? Aqui nós temos uma coluna, que é um tubo de aço, que ele é preenchido com fase estacionária com alta pressão, onde na superfície dessas fases, aqui nós temos diferentes, a figura, né, é uma coluna cortada no meio e ampliada por micrografia, nós temos ele altamente empacotado e nessa superfície é que percorre amostra e fase móvel, tanto gasosa quanto líquida, né? Então, isso é o interior de uma coluna. O que faz, né, uma grande área superficial de uma coluna promover uma eficiente separação, porque olhando aqui, essa figura está altamente, né, a figura D, por exemplo, é 8.000 vezes ampliada, né? Então, olhando a olho nu, nada mais é do que um aço que você vê, um material, né, a sílica com o polímero, é totalmente branco, parece que não tem nada que consiga passar, mas com uma alta pressão, isso percorre e vai interagindo, né? Tem compostos que interagem mais forte, tem compostos que interagem mais fracamente, como nós
vimos lá naquele cromatograma. E assim nós conseguimos fazer essa separação de maneira eficiente, né? E tornando assim a cromatografia como um método de separação altamente eficiente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, né, sobre cromatografia. Muito obrigado.